Quem precisa sair da sua vida? Hoje, trazemos uma poderosa reflexão que pode abrir seus olhos e proporcionar entendimento sobre por que algumas coisas não acontecem ou demoram a acontecer na sua vida. Aquela graça que parece tão ao seu alcance, mas há algo que está bloqueando seu caminho. Vamos explorar a história de Abrão e Ló, uma narrativa que oferece valiosas lições sobre a necessidade de, às vezes, deixar ir para que a plenitude das bênçãos possa se manifestar. Ouça até o final e reflita sobre sua própria jornada. Esta reflexão pode fazer muito sentido e trazer a clareza necessária para avançar. A história de Abrão e Ló é um relato profundo e significativo das Escrituras que nos oferece preciosas lições sobre discernimento e separação. Abrão, que eventualmente se torna Abraão, e seu sobrinho Ló deixaram juntos a terra de Ur dos Caldeus em obediência ao chamado de Deus. Eles partiram em busca da terra que lhes fora prometida por Deus, carregando consigo não apenas seus bens, mas também um laço familiar forte e esperanças compartilhadas para o futuro. Conforme a narrativa se desenrola, percebemos que, embora ambos prosperassem, suas jornadas começaram a provocar tensões. Seus rebanhos se multiplicaram a tal ponto que a terra já não podia sustentá-los juntos. Os pastores de Abrão e Ló entraram em conflito, e o espaço comum, que inicialmente parecia abundante, tornou-se insuficiente para ambos. Este cenário nos remete a uma reflexão sobre como, em nossas vidas, podemos nos encontrar em situações onde relacionamentos importantes começam a sofrer tensões devido a caminhos divergentes. O tema que exploraremos aqui é a importância de reconhecer quando é necessário que alguém saia de nossas vidas para que possamos seguir o caminho que Deus traçou para nós. A separação, muitas vezes dolorosa, pode ser um passo essencial para liberar espaço para o crescimento pessoal e espiritual. Assim como Abrão teve que enfrentar a difícil decisão de se separar de Ló, nós também, às vezes, precisamos identificar e agir sobre as relações que nos impedem de alcançar o propósito divino para a nossa vida. Esta história nos convida a refletir sobre a coragem de fazer escolhas difíceis, confiando que Deus tem um plano maior e melhor para nós. Conforme Abrão e Ló continuavam a prosperar, a realidade de seus crescentes bens materiais se traduziu em um conflito inevitável. A terra onde habitavam não era suficientemente vasta para acomodar ambos os rebanhos e posses. Esse aumento levou a desentendimentos entre seus pastores, criando uma tensão que ameaçava a harmonia de sua convivência. Esta situação específica na história de Abrão e Ló ilustra um dilema comum que muitos enfrentam, quando o crescimento e a prosperidade trazem consigo desafios de compatibilidade nas relações. Na vida, o crescimento pode ser tanto pessoal quanto profissional, e pode igualmente gerar conflitos com aqueles que estão ao nosso redor. Assim como os pastores de Abrão e Ló começaram a brigar por pastagem e água, nossas próprias conquistas podem, às vezes, criar desentendimentos e ressentimentos com aqueles que antes partilhavam do mesmo caminho. Um exemplo disso pode ser visto em uma sociedade de negócios, quando dois sócios começam a divergir em suas visões para a empresa, ou até mesmo quando as coisas não prosperam. Muitas vezes o que está planejado é uma bênção apenas sua, e não para a pessoa que você carrega contigo. Deixar essa pessoa ir, ou até mesmo distanciar ela da sua vida, pode ser o que irá destravar a sua prosperidade e abrir as portas para o que está prometido para ti. Outro exemplo pode ser encontrado em amizades de longa data. À medida que amadurecemos, nossos interesses e prioridades podem mudar. Um amigo que foi um apoio essencial durante os anos, por exemplo, pode não compreender ou apoiar suas novas aspirações, criando um atrito silencioso que limita o crescimento pessoal de ambos. Até mesmo relações familiares podem exigir essa avaliação. Imagine um parente que sempre viu você apenas em um determinado papel, mas agora você está crescendo para além dessas limitações e buscando novos horizontes. Essas expectativas podem se tornar um peso, impedindo que você expresse todo o seu potencial ou aceite as novas oportunidades que a vida lhe oferece. Abrão, com sabedoria e generosidade,
percebe que a solução reside na separação. Ele toma a decisão corajosa de permitir que Ló escolha primeiro para onde gostaria de ir, demonstrando não apenas confiança em Deus, mas também um profundo respeito pelo sobrinho. Ao oferecer a Ló a liberdade de escolha, Abrão abre mão de controlar o resultado, confiando que, independentemente da escolha de Ló, Deus continuará a guiá-lo e abençoá-lo. A decisão de Abrão reflete uma lição vital. Às vezes, precisamos dar espaço para que as diferenças de objetivo e direção possam surgir claramente, permitindo que todos os envolvidos sigam o caminho que lhes é mais adequado. Reconhecer quando uma separação é necessária não é uma tarefa fácil. Requer discernimento, coragem e, acima de tudo, uma confiança inabalável no plano de Deus para nossas vidas. Assim, somos desafiados a avaliar se há relacionamentos em nossas vidas que, embora importantes, precisam ser reavaliados para que possamos atingir o potencial pleno que Deus nos reserva. Com a oferta generosa de Abrão, Ló olha para a terra diante de si e escolhe as planícies férteis do Jordão, uma região que parecia prometer abundância e facilidade, mas que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, conhecidas por sua maldade. A decisão de Ló foi baseada em critérios aparentes e imediatos, priorizando o que parecia vantajoso aos olhos, sem considerar as implicações morais e espirituais de seu novo ambiente. Essa escolha nos oferece uma lição importante. Nem tudo o que brilha é ouro. Quando fazemos escolhas baseadas apenas em aparências ou em benefícios materiais imediatos, podemos nos encontrar em situações que comprometem nossos valores e bem-estar a longo prazo. A narrativa nos mostra como a decisão de Ló o levou a ficar envolvido em problemas, necessitando eventualmente ser resgatado por Abrão. Isto nos lembra que, ao manter certas pessoas em nossas vidas, ou ao escolher certos caminhos, podemos nos expor a ambientes ou situações que nos afastam do propósito divino. Ló, ao priorizar suas vantagens pessoais, acabou se distanciando da influência positiva e do exemplo de fé de Abrão. Este afastamento não só o colocou fisicamente distante de seu tio e mentor, mas também simbolicamente fora da proteção do caminho traçado por Deus para a família de Abrão. Esta parte da história nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e as influências que permitimos em nossas vidas. Será que existem pessoas ou situações que nos estão desviando do caminho que Deus deseja para nós? Por outro lado, a separação também teve suas consequências positivas. Ela permitiu que Abrão se distanciasse do ambiente moralmente comprometido de Sodoma e Gomorra, permanecendo na terra que Deus havia prometido abençoar. Essa separação abriu espaço para que Abrão pudesse ouvir mais claramente a direção de Deus para sua vida, sem as distrações e pesos que a companhia de Ló poderia trazer. Assim, somos levados a ponderar se há pessoas ou situações em nossa vida que podem estar nos impedindo de experimentar plenamente as bênçãos que Deus planejou para nós. Finalmente, compreender que deixar alguém seguir um caminho diferente não apenas pode ser benéfico para a outra pessoa, mas também pode ser crucial para nosso próprio crescimento e alinhamento com os propósitos divinos. Após Ló partir em direção às terras de Sodoma, algo significativo acontece na vida de Abrão. Deus renova sua promessa a Abrão, ampliando a visão de seu futuro e reafirmando a vontade divina de abençoá-lo abundantemente. Deus instrui Abrão a erguer os olhos e contemplar toda a terra que seria dada a ele e à sua descendência. Este momento simboliza mais do que a promessa de uma terra física, representa uma expansão espiritual e um realinhamento com o plano divino. A separação de Ló não foi apenas uma solução para um conflito logístico, foi uma oportunidade para Abrão se posicionar mais plenamente dentro do propósito que Deus lhe havia concedido. Livre das tensões e distrações que o relacionamento com Ló trazia, Abrão pôde abrir sua mente e seu espírito para o que Deus tinha reservado. A pergunta que surge aqui é: quais promessas e bênçãos estamos perdendo por estarmos demasiadamente apegados a relacionamentos que não nos servem mais? A história de Abrão nos provoca a refletir sobre nossa própria disposição de deixar ir.
Estamos mantendo pessoas em nossas vidas por hábito ou por medo de deixá-las seguir seu caminho, mesmo sabendo que isso nos impede de sermos quem fomos chamados a ser? É possível que a presença dessas pessoas esteja obscurecendo nossa visão do que Deus realmente quer nos mostrar. Por outro lado, a disposição de Abrão para se separar de Ló demonstra sua total confiança em Deus. Ele não precisava se apegar às terras melhores. Ele sabia que a fidelidade de Deus não dependia da geografia, mas da promessa divina. Este é um convite provocativo para avaliarmos onde estamos colocando nossa confiança. Estamos confiando mais em nossas próprias estratégias e conforto imediato ou no plano maior que Deus tem para nós? Ao entrar em um novo capítulo de sua jornada, Abrão é levado a construir um altar ao Senhor, um gesto de adoração e gratidão. Isso nos leva a considerar: estamos criando espaço em nossas vidas para adorar e agradecer, mesmo quando as mudanças são difíceis? Estamos realmente abertos a reconhecer as portas que Deus pode estar abrindo quando outras parecem fechar? A narrativa nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a ter a coragem de permitir que Deus remova o que não mais contribui para a nossa caminhada espiritual. Em última análise, estamos dispostos a experimentar a plenitude das promessas de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando isso significa deixar ir. A história de Abrão e Ló nos guia por um caminho de reflexão profunda sobre as relações em nossas vidas e como elas podem impactar nossa jornada espiritual. Enquanto consideramos as lições dessa narrativa, somos levados a um momento de introspecção e ação. Uma reflexão que nos ensina que muitas vezes, para experimentar plenamente as bênçãos que Deus tem para nós, precisamos estar dispostos a fazer escolhas difíceis. Abrão demonstrou sabedoria ao perceber que a separação de Ló era necessária não apenas para resolver conflitos, mas para liberar o potencial e a promessa que Deus havia reservado para ele. Isso nos leva a reconhecer que algumas pessoas, embora importantes, podem estar dificultando nosso progresso espiritual e pessoal. Agora, a questão se torna pessoal e prática. Há alguém em sua vida que pode estar impedindo você de avançar para o que Deus tem em mente? Talvez seja um relacionamento que sempre foi parte do seu mundo, mas que agora parece mais um peso do que uma bênção. Ou talvez seja uma associação que, embora confortável, não apoia o caminho que você sente que Deus está chamando você a seguir. Este é o momento de coragem, de olhar honestamente para seus relacionamentos e discernir quais estão alinhados com os planos de Deus para a sua vida. Reflita sobre as pessoas que te cercam e considere: suas presenças estão impulsionando você para mais perto do que Deus deseja ou estão distraindo e desviando você de seu propósito? Essa é uma questão desafiadora, mas necessária para viver uma vida cheia do chamado que Deus reservou para você. Ao tomar estas decisões, lembre-se de que, assim como Abrão, sua confiança deve estar ancorada na fidelidade de Deus. Ele conhece os planos que tem para você, planos que são sempre para o bem, para lhe dar um futuro e uma esperança. A separação pode ser dolorosa, mas também pode ser profundamente libertadora, permitindo que você cresça de formas que nem sempre são possíveis quando estamos sobrecarregados por relações que não servem mais ao nosso caminho. Finalmente, aceite a liberdade que vem ao confiar totalmente em Deus, sabendo que Ele está sempre trabalhando para o seu bem. Ao deixar que algumas pessoas sigam seu próprio caminho, abra espaço para que as bênçãos e as promessas de Deus se manifestem de maneira ainda mais abundante em sua vida. E assim, com confiança e fé renovadas, você poderá avançar, vivendo a plenitude do que Deus preparou para você. Com essas reflexões e ações, que cada um possa encontrar a coragem necessária para permitir que a separação traga renovação, crescimento e, acima de tudo, um alinhamento mais próximo com a vontade divina.